O evangelho de hoje é Lucas 19, do 11 ao 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como fosse fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Enquanto caminhava para Jerusalém, Jesus tentava conscientizar os seus discípulos para que compreendessem o sentido de tudo quanto ele teria que passar para cumprir com a sua missão de Salvador dos homens. Ele tinha consciência do que ia passar e o que enfrentaria, mas também tinha convicção de que seria vitorioso e que um dia voltaria para colher de nós os frutos da nossa fé. Assim, então, Jesus nos alertava sobre o perigo da infidelidade. Essa parábola, então, nos leva a questionar sobre o nosso compromisso com o Senhor em relação aos dons que dele recebemos, entre eles o dom da fé e o dom do amor. Assim como cada um dos empregados do homem nobre recebeu igualmente 100 moedas, nós todos também recebemos igualmente o dom da fé e do seu amor. Dependendo das nossas ações, esses dons nos renderão bens incalculáveis que podem ser colocados à disposição do reino de Deus.
Quanto mais exercitarmos e vivenciarmos a fé e o amor que recebemos de Deus, mais encontraremos sentido para a nossa vida e mais progrediremos na nossa missão de construtores do seu reino aqui na terra. Quando desconfiarmos do amor de Deus por nós, quando não experimentarmos a caridade, estamos escondendo a fé e terminamos por ter uma existência apagada e sem frutos. Jesus vai voltar coroado como rei e olhará para cada um de nós à procura do que ele aqui deixou como herança para que fosse usado, multiplicado, espalhado. O seu amor com suas consequências e sofrimentos. As perguntas de hoje são: como está a sua fé? Você a tem exercitado praticando atos de amor? O que você está fazendo com o amor que recebeu para multiplicar? O que você considera o verdadeiro bem da vida? Que herança Jesus deixou para você? Você a tem usado e espalhado? No Evangelho de hoje, nosso Senhor nos conta uma parábola que diz respeito, em primeiro lugar, a si mesmo e a sua missão redentora. Um certo nobre, diz, partira para uma longínqua terra, a fim de lá ser coroado rei. É importante notar, aliás, que Jesus narra essa história estando quase às portas de Jerusalém. Momentos antes, pois, de ser coroado de espinhos e por sua morte, ressurreição e ascensão, sentar-se definitivamente à direita do Pai como único e legítimo Rei do Universo. Do mesmo modo como o nobre da parábola confiara a alguns servos uma bolsa de dinheiro, assim também o Senhor deixou a nós, membros de sua igreja, um precioso tesouro, o Evangelho, e uma missão inadiável, difundi-lo pelos 4 cantos da terra e ensiná-lo a todas as gentes, chamadas a formar um só rebanho no Senhor. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ordena aos discípulos o Messias ressuscitado. Temos de fazer render o dom da fé e espalhar a luz da doutrina verdadeira, essa chama que somos chamados a portar, lançando-nos ao mundo, a fim de que o mundo, iluminado pela palavra de Deus, veja os caminhos que conduzem à vida eterna. O Senhor nos revela na leitura dessa quarta-feira um aspecto fundamental e irrenunciável da vida cristã: a vocação ao apostolado, ao anúncio da Boa Nova. Não somos nós a luz, somos, porém, a tocha de que se serve Deus para alumiar as escuridões dessa humanidade perdida, extraviada, assim como os servos do nobre, embora eles mesmos não fossem ricos, receberam, contudo, uma soma que deveria render, dar frutos e não ficar ociosa, guardada num lenço. Se somos cristãos, temos sim o grave dever de fazer cristãos. Não se trata, portanto, de uma opção ou de um passatempo, porque, tal como Cristo livremente nos procurou e quis meter-se em nossas vidas, transformando-a
desde dentro. Do mesmo modo, Ele nos chama a levá-lo a todas as outras pessoas, a fim de reinar também em seus corações. Peçamos a Deus a graça de sermos apóstolos fiéis, zelosos pelo tesouro que nos foi confiado, e façamos nossa aquela oração de São José Maria Escriva. Ó Jesus, fortalece as nossas almas, aplana o caminho e, sobretudo, embriaga-nos de amor. Converte-nos assim em fogueiras vivas que incendeiem a terra com o fogo divino que tu trouxestes. Semeemos os dons de Cristo e ajudemos a fazer nascer para o céu muitas outras almas. Que Deus te abençoe. Bom dia.